A Bíblia é um dos livros mais vendidos e lidos no mundo inteiro. Podemos definir como uma fascinante parte da literatura até mesmo nos dias atuais. Ela é composta de histórias que contam desde a passagem de Jesus Cristo pela terra até o pós, quando o líder cristão finalmente retornou aos céus e deixou a humanidade para tornar um novo rumo. Mesmo sendo considerado um livro sagrado pelos cristãos, muitos fatos da Bíblia não são levados a sério pelos mais céticos, nem mesmo a comunidade científica, como historiadores, arqueólogos e outros especialistas relacionados, costumam não dar bola para algumas descrições que as Sagradas Escrituras dão de alguns fenômenos, lugares e personagens do mundo antigo. Mas há algum tempo, isso tem começado a mudar. Alguns fatos da Bíblia estão se mostrando reais, especialmente quanto aos lugares descritos em seus ensinamentos. E é isso que viemos aqui mostrar para você, fatos bíblicos que foram comprovados pela ciência. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a deixar seu like aqui embaixo para marcar sua presença no vídeo e se tornar um membro mais novo da nossa legião. Então, sem enrolação, vamos para os fatos. A divisão do Mar Vermelho. No livro de Êxodo é dito que Moisés, para libertar o povo hebreu e tirá-los do Egito, o relato fala que após Moisés estender sua vara sobre as águas, elas se dividiram em dois, fazendo assim uma passagem em terra seca para o povo. Os israelitas conseguiram fugir, deixando a tropa do faraó para trás. Segundo pesquisas realizadas pelo cientista, ele analisou os ventos que sopram o lago Manzala, antigo lago de Tanis, no Egito, e usou um modelo oceânico para reconstruir o evento bíblico, considerando as alterações do relevo ao longo dos anos. Elas mostraram que ventos fortes de 107 km por hora, vindos do leste e soprando durante toda a madrugada, poderiam ter dividido as águas em uma região onde um afluente antigo do rio Nilo teria se fundido com uma lagoa costeira no mar Mediterrâneo. Esses ventos fortes teriam permitido a travessia segura das pessoas, apesar dos ventos soprando contra. Imediatamente após o cessar da ventania, as águas teriam voltado ao normal. Assim, a história bíblica da divisão do Mar Vermelho pode ter acontecido naturalmente, sem quebrar nenhuma lei da física. Parede do rei Salomão. No livro dos Reis, no Antigo Testamento, é relatado que o rei Salomão ordenou a construção de uma grande muralha em Jerusalém. No ano de 2010, essa muralha foi comprovada por uma equipe de arqueólogos liderada por Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Segundo eles, descobriram esse grande segmento de parede enquanto cavavam a parte mais antiga de Jerusalém em busca do palácio do rei Davi. Essa descoberta foi em um local chamado Ofel, que incluía uma seção de parede de aproximadamente 70 metros de comprimento e 6 metros de altura, completa com uma portaria, torre de canto e uma estrutura real. As características eram tão grandes que os pesquisadores se convenceram de que era apenas uma parte de um edifício realmente enorme. Torre de Babel. Em Gênesis 11, é relatado a história da Torre de Babel, que teria sido construída pelos descendentes de Noé após o dilúvio, na época em que o mundo inteiro falava apenas uma língua. Eles tinham a intenção de construir uma torre que levaria até os céus, mas essa atitude de soberba foi repreendida por Deus, sendo destruída pelo Todo-Poderoso, pois ele não gostava da soberba das pessoas. Como castigo, Deus decidiu-lhes confundir a linguagem para que não compreendessem uns aos outros pela terra, sendo esse um dos motivos de falarmos várias línguas ao redor do mundo. Um novo estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo os estudos do professor da Universidade de Londres, Andrew George, nesse objeto há um desenho de uma torre com degraus e também pode-se ver uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. A pedra do século 6 a.C., para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, que é chamada de zigurate, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás da sua construção, o imperador Nabucodonosor II. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura e, mais importante, como Nabucodonosor a construiu.
A história escrita na rocha é como a que está na Bíblia, o que aumenta as suspeitas do pesquisador de que esse templo na Babilônia realmente existiu. Pedra de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi o governador da província romana da Judéia e responsável por comandar a morte de Jesus Cristo segundo o Evangelho. No século passado, mais precisamente em 1961, os arqueólogos liderados pelo italiano Dr. Antonio Frova descobriram uma pedra em Cesareia Marítima, uma cidade romana antiga que hoje é localizada em Israel. Essa pedra de 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura pode ser encontrada nos dias de hoje no Museu de Israel em Jerusalém. Ela possui uma inscrição na lateral com os dizeres: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra a Tibério. Tibério, que é mencionado na escrita, foi o imperador romano nos anos de 14 e 37 da era cristã. Descrito no Novo Testamento, Lucas, em seu evangelho, se referiu a Pilatos como o governador romano da Judéia durante o reinado de Tibério César. Arca de Noé. Na passagem de Gênesis 6 a Gênesis 9 da Bíblia, uma narrativa relata um ponto crucial do que seria um feito de Deus para poupar os seres puros de uma tragédia na terra, selecionando Noé e dando as instruções. A ajuda divina teria auxiliado o homem a construir uma arca gigantesca para abrigar 2 animais de cada uma das espécies existentes no planeta e salvá-los de um dilúvio. Do ponto de vista científico, essa proeza seria possível? A resposta é sim. Um grupo de estudantes na Universidade de Leicester, na Inglaterra, que realizou um estudo sobre a Arca de Noé, estabeleceu um padrão ao fazer uma média entre o menor valor, 44,5 centímetros, adotado pelos hebreus, e o maior, 52,3 centímetros, dos egípcios, chegando a 48,2 centímetros. Com base nessa medida, a arca teria 144,6 metros de comprimento, o equivalente a cerca de um quarteirão e meio, 24,1 metros de largura, aproximadamente 10 carros lado a lado, e 14,4 metros de altura, um prédio de quase 5 andares. Para saber se a arca flutuaria, é preciso analisar também o material usado na sua fabricação. O texto bíblico menciona a madeira de gofer, que hoje seria semelhante ao pinheiro ou cipreste. Como a densidade dos dois materiais é parecida, os estudiosos ingleses escolheram o cipreste como exemplo. Com essas informações e assumindo que Noé teria seguido as instruções o mais literalmente possível, construindo uma embarcação retangular em forma de caixa, suportando um peso de até 51 milhões de quilos, isso seria o suficiente para conseguir suportar todas as espécies existentes. E aí, você conhece alguma outra história bíblica que se comprovou verdadeira? Se sim, comenta aqui qual. Agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal para você fazer parte da nossa legião e para você receber mais vídeos de curiosidades do nosso mundo. Então é isso, até a próxima, curiosos!